Olá, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um Smart Esportes na tela do seu canal inteligente. Hoje é dia 29 de julho de 2016 e, como sempre, vamos juntos até às 6 horas da tarde, levando para você muitas informações esportivas. Faltam menos de 6 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016, o maior evento da Terra, o maior evento esportivo vai ser no Rio de Janeiro, vai ser pela primeira vez na América do Sul e as principais informações, é claro, você vai acompanhar aqui no Smart Esportes, na tela do seu canal inteligente, canal Smart, canal 23 da Cabo Net, levando sempre muitas notícias e muita interação para você. Queria agradecer a todos que acompanham as nossas transmissões ao vivo, que curtem a página do canal Smart nas redes sociais, principalmente no Facebook, e que também mandem suas sugestões para o 988241314, repetindo, 988241314. Qualquer sugestão, qualquer informação sempre será bem-vinda pela cúpula do canal Smart, o seu canal inteligente, digamos assim, né? Porque, afinal de contas, muitas informações de qualidade serão sempre divulgadas aqui no nosso canal. Vamos começar nesse 29 de julho, que antecede o final de semana esportivo, de muitos esportes aí, principalmente o futebol, campeonatos brasileiros das séries A, B e C, também tem série D inclusive, e principalmente uma sexta-feira que sucede a classificação do Fortaleza frente à Copa do Brasil. O Fortaleza está classificado, está entre os 16 melhores clubes da Copa do Brasil. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa competição, que o campeão vai diretamente para a Copa Libertadores. Quem sabe aí poderá ser um clube modesto, o Botafogo da Paraíba, que está muito bem, o próprio Fortaleza, o Juventude está em 6º lugar na Série C, de repente pode fazer grandes feitos aí, o Juventude do Antônio Carlos Zago. Mas antes de mais nada, nosso último programa foi na segunda-feira, ou seja, já se passaram aí 4 dias e muitas coisas aconteceram, muitos assuntos esportivos, principalmente a Libertadores da América, que aconteceu na última quarta-feira, a edição da Libertadores 2016. Quem foi campeão foi o Atlético Nacional de Medellín. Vamos ver aí os melhores momentos. O Atlético Nacional de Medellín, que teve uma excelente campanha na fase de grupos. Para vocês terem uma ideia, foram 5 vitórias e apenas 1 derrota, perdeu para o Rosário Central nas quartas de finais e teve uma campanha incrível com 10 vitórias, 3 empates, apenas 1 derrota, 25 gols, apenas 6 sofridos, ou seja, desde 1996 essa equipe é SA, ou seja, tem um dono e está muito organizada, porque desde 96 começou a ganhar vários títulos, clausura, apertura, começou a ser campeão também da Copa Merconorte. Então é uma equipe de muita força que provou que essa boa campanha do Atlético Nacional não é simplesmente reflexo de investimento, e sim de modernidade tática, porque o Osório, ele entregou para o Reinaldo Rueda um time com uma ideia de jogo. E é claro que o Reinaldo Rueda impôs uma nova metodologia, uma nova identidade para o time, mas antes de mais nada, a ideia de jogo foi estabelecida. E é isso que tem que acontecer. Acho que no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro tem que ter a sensibilidade de, antes de contratar um técnico, tem que ter a visão, a sensibilidade de olhar para o seu plantel e de ver realmente que o seu plantel precisa, antes de mais nada, antes da contratação de um técnico, de uma ideia de jogo estabelecida. E é isso que aconteceu com o Atlético Nacional. Foi, inclusive, aí temos imagens do Borja. O Borja fez 5 gols em 4 jogos numa edição de Libertadores. Somente Pelé havia feito o mesmo em 1963, no título do Santos. E esse Borja, ele jogava no Cortuluá, no modesto time da Colômbia, e ele, antes da semifinal, foi oferecido para vários clubes brasileiros, inclusive nós comentamos aqui, e o Atlético Nacional levantou o caneco,
da Libertadores de uma forma justa. Foi a melhor campanha da Libertadores em 2013. A última vez que a melhor campanha da Libertadores culminou no título, aconteceu com o Atlético Mineiro. E é isso que eu achei interessante do Atlético Nacional. Uma equipe que do meio para frente tem muita mobilidade, é uma equipe que é a equipe que mais troca passes, que trocou passes na competição. E em relação à festa, mais de 70 mil pessoas no Atanásio Girardot, Atlético Nacional, campeão da Libertadores. Também a campanha do Independiente Del Valle foi louvável, afinal de contas, o único time que na mesma edição tirou Boca Juniors e River Plate. Então, parabéns ao Atlético Nacional, que já está no Mundial de Clubes da FIFA do final do ano. Aí quem fez o gol da equipe de Medellín foi o Borja. O Borja, já falamos aqui do Borja, mas ele realmente é um excelente atacante e com certeza aí tem muito mercado fora do país, né, fora da Colômbia e também fora aqui do cenário sul-americano. Bom, gente, vamos falar rapidamente aqui de Copa do Brasil. Copa do Brasil que vai ser sorteada aí, serão sorteados os confrontos na próxima terça-feira no pote 1. Temos aí imagens: Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Atlético, Palmeiras e Inter. E no pote 2, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Botafogo, Ponte Preta, Fortaleza, Botafogo da Paraíba e Juventude. Por que o pote 1 tem os principais clubes do Brasil? Porque Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio estiveram na Libertadores, ou seja, automaticamente estão classificados para as oitavas da Copa do Brasil. A equipe do Santos e do Cruzeiro são melhores ranqueados da FIFA, da CBF. São os melhores ranqueados da CBF, automaticamente passaram de todas as fases, primeira fase, segunda e terceira fase, mas estão no pote 1 por serem melhores ranqueados, e o Internacional de Porto Alegre por ter ficado em quinto lugar no último Campeonato Brasileiro. Já no pote 2 tem o Fluminense, o Vasco, né, o Atlético Paranaense. O que dá para enfatizar é o Fortaleza. O Fortaleza ontem venceu a equipe do América Mineiro. O Botafogo da Paraíba também está muito bem, está classificado. Fortaleza está em primeiro lugar e o Botafogo da Paraíba está em segundo lugar na Série C. Portanto, aí são dois times que podem complicar, porque tem uma ideia de jogo estabelecida, achei muito interessante, principalmente o Juventude. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos, vamos falar também de Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C também. Volto já. O leite materno é o principal alimento que o bebê deve receber exclusivamente até os 6 meses de idade. Tem nutrientes que promovem o crescimento e desenvolvimento da criança. Logo após o nascimento, algumas mães não conseguem amamentar. Por isso, existem os bancos de leite, que recebem doações de leite humano e distribuem para crianças que necessitam. Se você é saudável e tem excesso de leite, doe. Mais informações sobre os bancos de leite, acesse spsp.org.br. Banco de Leite, o banco que promove a vida. Você está usando o banheiro? E a cozinha? Se cada casa do município de São Paulo deixar 2 lâmpadas acesas sem necessidade durante 1 mês, teremos desperdiçado energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda de energia das casas do estado do Espírito Santo durante esse mesmo mês.
Fique atento, não desperdice energia. Voltamos com o nosso Smart Esportes. Mais uma vez agradecer a você pela audiência. Todas as segundas e sextas, das 5h30 às 6h, estamos aqui falando sobre os principais assuntos esportivos. Curtam a nossa página no Facebook, canal Smart, e também mandem as suas sugestões pelo WhatsApp 988241314. Você é o meu amigo, meu companheiro aqui no canal Inteligente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco está em primeiro lugar, vamos à classificação da competição. Vasco em primeiro com 35, em segundo vem o Ceará com 33, CRB com 32 pontos ganhos e compondo o G4 Atlético Goianiense com 29. O Criciúma prossegue aí em quinto lugar, tentando entrar no G4 com 26 pontos, o Londrina em sexto com 25, Paraná Clube 25 pontos, aí o restante da tabela com Náutico, Bahia, Brasil de Pelotas. Do outro lado da tabela nós temos a zona de rebaixamento com o Sampaio Corrêa em último, Sampaio Corrêa que desde 2012 vem subindo de Série D para Série C, de Série C para Série B, mas nesse ano não está bem. Ano passado ficou entre os 10 melhores da competição, quase subiu, mas esse ano, no início da competição, teve o Petkovic, que acabou não dando certo sua metodologia, está em último lugar com 12 pontos. Aí compondo o G4, o próprio Bragantino também foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil. Esses clubes não estão bem. O Tupi de Minas Gerais também é a primeira vez que vai para a Série B e está na zona de rebaixamento. A 18ª rodada da Série B começou na terça-feira com Goiás 1, Luverdense também 1. O Avaí venceu em casa o Londrina do Keirson, que jogou no Palmeiras, foi negociado para o Barcelona, melhor dizendo, e não deu certo. 1-0 para o Avaí. E hoje nós vamos ter CRB e Brasil de Pelotas, mando do CRB, Náutico e Tupi. Amanhã, às 4 da tarde, tem o Joinville, o Jack, vai enfrentar o Oeste, do Fernando Diniz. O Bragantino vai enfrentar o Bahia, às 4h30 da tarde. O Paysandu, o Vila Nova, já o jogo às 6h30. O Paraná, o Ceará. E a equipe do Vasco da Gama enfrentando o Criciúma às 9 horas da noite. Pela primeira vez, o Vasco da Gama vai jogar às 9 horas da noite do sábado. Já no domingo, há muito tempo nós não víamos jogos da Série B no domingo. Atlético Goianiense vai enfrentar o Lanterninha Sampaio Corrêa. Outra competição que nós vamos destacar aqui no Smart Esportes é o Campeonato Brasileiro da Série C. Série C na tela, com aí já um regulamento diferente. O Fortaleza está em primeiro lugar com 18 pontos, o Botafogo da Paraíba e os dois classificados que eu mencionei na Copa do Brasil, Fortaleza com 18, Botafogo da Paraíba com 18, ABC 17, Remo 16 pontos, Grupo A. E no Grupo B, nós temos o Guarani, olha o Guarani fazendo boa campanha, Guarani com 21, Boa Esporte com 17, Botafogo de São Paulo com 16, Tombense também com 16. Vamos falar rapidamente aqui dos jogos do Grupo A. O Asa de Arapiraca vai enfrentar o Remo amanhã. Também temos o América do Rio Grande do Norte enfrentando o River Plate do Piauí, o River da Paraíba, né? Melhor, River do Piauí, tem o River da Paraíba, mas o River nem está em nenhuma série do futebol nacional. River do Piauí enfrentando o América do Rio Grande do Norte. O Cuiabá vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, o Fortaleza, o Confiança, o Salgueiro, que esteve muito bem na Copa do Nordeste nos últimos anos, vai enfrentar o ABC. E pelo Grupo B, a Portuguesa, que está muito mal, está na zona de rebaixamento. Já pensou? A Portuguesa, em 2013, estava na Série A e agora, estando na Série D, meu Deus do céu, a situação da Portuguesa está complicada. Vai enfrentar o Mojimirim, o Boa Esporte vai enfrentar o Macaé, o Guarani, a Tombense, o Juventude de Antônio Carlos Zago, o Guaratinguetá e o Botafogo de São Paulo, a equipe
do Ipiranga, que foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Portanto, o Brasileirão da Série C também será abordado aqui no seu Smart Esportes. Vamos falar da principal competição do nosso país agora. Vamos falar aí, mandar um abraço para todos os palmeirenses, todos os corintianos, santistas e são paulinos que acompanham o Smart Esportes. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar neste sábado. O Figueirense vai encarar o Vitória. O Sport Clube do Recife vai enfrentar o Atlético Paranaense. Esses dois jogos são no sábado às 6h30 da tarde. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Santa Cruz às 9h, também do sábado. Ou melhor, do sábado, exatamente, sábado. São Paulo vai enfrentar a Chapecoense às 11 horas da manhã, no período matinal do domingo. O Fluminense encara a Ponte Preta às 11 horas da manhã também. O Coritiba vai enfrentar em casa a equipe do Flamengo às 4 horas da tarde do domingo. E aí o jogão de bola internacional no estádio gigante do Beira-Rio vai receber o Corinthians às 4 horas da tarde também. O Santos encara o Cruzeiro de técnico novo. O novo técnico do Cruzeiro é o Mano Menezes. Aí nós, inclusive, comentamos ao longo do nosso Smart Esportes nas últimas edições que o Paulo Bento não vinha de bons resultados, poderia cair contra o Santos na Vila, mas já caiu, pediu demissão. E o Mano Menezes, depois de ganhar 1,5 milhão por mês lá na China, voltou de bolso cheio para comandar a equipe do Cruzeiro Esporte Clube. O Botafogo vai receber o Palmeiras e o América Mineiro vai encarar o Grêmio. Esse é o Campeonato Brasileiro da Série A. Classificação tem o Palmeiras com 32 pontos, Corinthians com 30 Grêmio, mas perde no saldo de gols para o Timão. O Santos aparece em quarto lugar, Santos que permanece no G4, mesmo sem suas peças fundamentais, como na lateral o Zeca, como o próprio Gabigol, ali como referência no ataque, mas teve o Ricardo Oliveira, a volta do Ricardo Oliveira e a equipe do Santos sempre na manutenção do G4, sempre em quarto lugar. Em quinto aparece o Atlético, vem o Flamengo depois, Atlético Mineiro em seguida. Aí vem a classificação inteira do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro com muitos jogos, alguns jogadores ainda não participaram de 7 jogos vestindo a camisa do determinado clube e ainda podem ser negociados até setembro. O mercado interno do Campeonato Brasileiro pode acontecer as contratações. Gente, vamos falar agora dos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos Rio 2016. Faltam aí menos de 6 dias para acontecer o maior evento esportivo da Terra, que será, como falei, aqui no Rio de Janeiro. E vamos falar de uma competição modesta. Vamos falar aí de uma competição pouco divulgada no Brasil, mas que temos representantes capacitados aqui no nosso país para nos representar e representar muito bem, que é o badminton, que é aquela competição em que os atletas seguram numa raquete e voleiam uma peteca. Na manhã da última terça-feira, foram conhecidos os adversários do Brasil no badminton, nas competições dos Jogos Olímpicos do Rio. Tanto Lohane Vicente quanto Igor Coelho de Oliveira caíram em grupos com mais 2 atletas. Pela chave feminina, Lohane irá enfrentar indiana Saine Newell, de 26 anos, medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2012, cabeça de chave número 5 do Rio 2016 e ex-melhor atleta da modalidade do planeta. E a ucraniana Maria Utilina, medalhista de prata e bronze no Campeonato Europeu Universitário de 2011. Já na competição masculina, Igor terá o cabeça de chave número 12, Mark Zuyebler, veterano jogador alemão de 32 anos e 2 passagens olímpicas, campeão europeu em 2012, e o irlandês Scott Evans, de 28 anos. Os sorteios das chaves foram realizados pela Federação Mundial de Badminton, BWF, e o Brasil não levará atletas para a competição de duplas nos Jogos Olímpicos. Será a primeira vez que o país participará da modalidade em Olimpíadas. Está aí o badminton, uma das principais modalidades aí de muitos países e aqui no Brasil será bem representado. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos e vamos falar mais de Jogos Olímpicos aqui no Smart Esportes.
Pizzaria Sabor da Vila. Aqui você encontra a melhor e mais barata pizza da região. São mais de 65 tipos de pizzas salgadas e 6 tipos de pizza doce para você e sua família. A Pizzaria Sabor da Vila está aberta de quinta a domingo, das 18 às 23 horas e de sexta e sábado, das 18 às 0 horas. O telefone da Pizzaria Sabor da Vila para que você peça aquela pizza deliciosa é 3605-3067, 3605-3067 ou 3605-1705, 3605-1705. Pizzaria Sabor da Vila, a melhor pizza da região, está aqui. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. É o governo federal construindo um Brasil de igualdades. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito, você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Patriotismo. Amar a pátria e defender a sua soberania, a sua integridade territorial, a sua unidade nacional, a paz social. Cumprir com vontade inabalável o dever militar, o solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. Ter um ideal no coração. Servir a pátria. Os desafios são novos. Os valores são os mesmos desde Guaraná. Voltamos com o nosso Smart Esportes, o último bloco do nosso programa. Nos antigos blocos, né? No primeiro bloco e no segundo bloco falamos de futebol, falamos de Campeonato Brasileiro das séries ABC. E agora vamos falar de Jogos Olímpicos, citamos o badminton e vamos citar agora o vôlei de praia, que nós inclusive já falamos aqui sobre o sorteio, sobre o chaveamento dos Jogos Olímpicos aí, representados por Evandro e Pedro Solberg no vôlei de praia. Os estreantes Evandro e Pedro Solberg, vamos ver aí imagens, pretendem ousar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acontecem entre os dias 6 e 18 de agosto para o vôlei de praia. Gigantes de 2,10 e 1,94, os atletas fogem do padrão da maioria das equipes, já que ambos têm como característica principal a qualidade no ataque e no bloqueio. O desafio nos últimos anos tem sido obtiver aí o proveito de bons jogos, que os cariocas formam a 4ª melhor equipe no ranking da Federação Internacional de Vôlei de Praia. Atualmente, começaram a jogar juntos em outubro de 2014, e desde então comprovaram ser possível aliar o formato ofensivo
com as demandas de um bom fundo de quadra e saques eficientes. São dois especialistas em ataque, muitas duplas nos Jogos Olímpicos e muitos torneios aí. Sempre tem um atacante e uma característica mais defensiva da outra pessoa, né? Compondo aí a dupla não só feminina, mas masculina, uma característica defensiva e outra de ataque e outra ofensiva. Mas essa dupla, principalmente o Pedro Solberg, eles vieram muito bem, eles estão vindo muito bem. Desde do Mundial da Holanda do ano passado, quando em 2015 ficaram aí com medalha de prata, no circuito internacional da Suíça esse ano venceram. Então é promessa de medalha de ouro aí para o vôlei de praia, não só o vôlei de praia masculino, mas também o vôlei de praia feminino. Vamos agora falar aqui de futebol mais uma vez, só que de futebol olímpico. Futebol olímpico que terá a 4ª substituição em caso de prorrogação. E hoje, na verdade, nesse momento, os atletas olímpicos estão treinando no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O treino está sendo de portas abertas. O técnico Rogério Micali treinou ontem pela tarde, mas de portas fechadas, de portões fechados para a imprensa. E hoje todo mundo pode ali tirar a sua selfie, tirar a sua foto com os principais atletas do mundo, aí principalmente o Neymar, que nessa semana deu uma entrevista coletiva até polêmica. E nesse momento a equipe está treinando, a equipe do Rogério Micali, que vai enfrentar amanhã no estádio Serra Dourada o Japão. Amanhã, portanto, às 4h30 da tarde, tem Brasil e Japão, amistoso de preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos Rio 2016, e está numa chave fácil. Na verdade, nunca foi tão fácil vencer os Jogos Olímpicos na modalidade de futebol para a seleção brasileira. Isso porque os principais países, como Portugal, que foi na penúltima edição da Eurocopa Sub-21 foi campeão, na Eurocopa Sub-19 também foi campeão, mas não está trazendo os seus principais atletas Sub-23. A Argentina também não trouxe, principalmente o Dybala, outros bons atletas também não trouxe para o plantel aqui dos Jogos Olímpicos, e o Brasil está levando principais atletas aí dos clubes europeus. O Neymar não é o principal do Barcelona, mas figura como um dos principais. O próprio Marquinhos, na zaga do PSG, é muito cotado, sempre entra como titular. Se o Brasil, você amigo telespectador do Smart Sports, deve pensar que nem eu. Se o Brasil não vencer essas Olimpíadas, olha, pelo amor de Deus, é a edição mais fácil que tem para a seleção brasileira levar o caneco. Claro que precisa de equilíbrio emocional e esses atletas têm muita qualidade para tentarmos aí o ouro olímpico. Vamos falar agora, aqui no nosso Smart Esportes, de basquete. O Brasil venceu e em partida válida pelo primeiro amistoso olímpico do Brasil antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a seleção de Rubem Manhano saiu vitoriosa. Duelando contra a Austrália, o elenco verde e amarelo venceu por 96-67, depois de superar um começo complicado no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O armador Raulzinho Neto, que defende o Utah Jazz, foi o cestinha da partida com 17 pontos marcados, 2 rebotes e 3 assistências. Marcos Vinícius e Alex empataram em 13 pontos cada. E Rafael Hetzheimer, não sou muito bom aí de falar sobrenome, mas esse atleta jogou muito bem, também teve boa pontuação com 12 acertos. Marcelinho Huertas foi o melhor garçom com 7 assistências, e aí a seleção brasileira de basquete vai tentar aí os seus melhores objetivos para ser campeã no Rio 2016, lembrando que infelizmente o Anderson Varejão não vai atuar porque está machucado, está com uma lombalgia. Bom, está terminando o nosso Smart Esportes. Queria agradecer a todos pela audiência, agradecer pelo carinho. Ao longo da programação do nosso canal, muitas pessoas acompanham. A cada dia que eu peço para curtir a página no Facebook, muitas pessoas curtem. Obrigado pelo carinho. Final de semana aí com muitos esportes. Muito obrigado pelo carinho, prometendo voltar segunda-feira com muito esporte para você. Grande abraço, boa sorte e tchau!